Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguindo com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, o deputado Tenente Coimbra do PSL solicitou ao governador João Dória reforço no armamento e em outros equipamentos da Polícia Militar em diversas regiões do estado de São Paulo. O pedido foi feito por meio de indicações apresentadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. O parlamentar afirma que a solicitação faz parte de uma das prioridades de seu mandato, que é lutar por melhorias nas instituições que atuam na linha de frente do combate à criminalidade. Ele destaca a necessidade de investir em tecnologia e inteligência para fortalecer as corporações, proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais e de enfrentamento ao crime. Um de seus compromissos, segundo o parlamentar, é ser a voz desses servidores que todos os dias saem de casa com a missão árdua de arriscar a própria vida para proteger a população. Eles precisam estar bem equipados e armados para enfrentar criminosos que estão equipados com armas cada vez mais potentes. No documento, o deputado cobra a distribuição de fuzis calibre 5.56 ou 7.62 e viaturas blindadas para batalhões da Polícia Militar das cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, Piracicaba, Lins, Botucatu, Lorena, Americana, São José dos Campos, Mogi-mirim, Suzano, Jaú e Mogi Guaçu. Ele ainda pediu a compra de drones para as instituições de São Bernardo do Campo, Santo André, Piracicaba, Lins, Botucatu, Lorena, Americana, São José dos Campos, Suzano, Mogi Guaçu e Jaú. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp agora vai de entrevista. Olha, nós vamos conversar então com Cleiton Borges, que ele é supervisor da primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência. E vai nos falar um pouquinho sobre a violência contra essas pessoas. Cleiton Borges, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Obrigado. Com você? Cleiton, quais os impactos da pandemia com relação aos casos de violência contra pessoas com deficiência? Bom, primeiro dizer que eu falo a partir da supervisão do Centro de Apoio Técnico, que é um trabalho do Instituto Jô Clemente em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nós atuamos na primeira delegacia da pessoa com deficiência, onde há atendimentos a pessoas com deficiência de todas as formas de violência. E durante a pandemia, nós percebemos, num primeiro momento, uma redução do número de casos, uma redução da notificação, que é algo muito comum, a subnotificação da violência contra a pessoa com deficiência. Depois, nós vimos, com o passar dos meses, que retomou um número grande de denúncias no patamar anterior à pandemia, e pesquisas em alguns países como China, Brasil, Espanha, apontaram também que nós tivemos alguns casos, algumas situações novas, né, típicas do isolamento social e do momento que estamos vivendo com a pandemia. E aí nós percebemos que isso evidenciou uma situação que já existia, que é a situação na qual a pessoa com deficiência está exposta a algumas violências, também fruto de uma invisibilidade histórica que esse grupo tem. E a nossa atuação, que permaneceu durante todo esse tempo, viu que é importante ter algumas inovações, por exemplo, orientações na área de saúde, também devido às questões sanitárias, o atendimento remoto. Então, é um contexto que, se por um lado mostrou a situação de que as pessoas com deficiência são expostas, mostrou também que é necessário ter um olhar para esse público.
Se a gente pudesse traçar ali um perfil, então, das pessoas que são os agressores, né, de pessoas com deficiência, qual é esse perfil? Existem pessoas que já têm, então, essa tendência, estão dentro de casa? Existe uma variedade, né, de agressões. É importante, antes da resposta, ter um contexto, um entendimento de que a violência não é somente a violência física, somente as agressões corporais, que são muito comuns em alguns relatos. Nós temos também agressões, violências moral, psicológica, patrimonial, e muitas das vezes são causadas por pessoas que têm um vínculo com a pessoa com deficiência, que tem uma relação de confiança e, às vezes, uma relação de dependência, da qual a pessoa com deficiência tem a dependência com essa figura do cuidador, do agressor. Mas é importante ter uma visão mais ampliada, né, do que leva à violência. São contextos, muitas vezes, que são sociais, contextos que na pandemia também ficou evidenciado que marcadores sociais como renda, etnia, raça, local de moradia, gênero, agravam a situação da pessoa com deficiência, que é um outro marcador, a deficiência. Então, sem concluir, é algo que aponta para a gente ter mais cuidado em dar credibilidade à fala da pessoa com deficiência, aos seus relatos. Cleiton, o Instituto Jô Clemente lançou recentemente o Guia de Direitos, né? Pessoas com deficiência intelectual, capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada. Você poderia falar mais sobre essa iniciativa? Quais são os direitos das pessoas com deficiência? Sim. Eu atuo no Instituto Jô Clemente numa área que congrega alguns setores, como o Advocacy, o centro de apoio do qual eu faço parte, também o trabalho de atendimento jurídico-social. E esse trabalho, esse projeto que se chama Rompendo Barreiras, ele foi recentemente lançado com uma parceria com a Fundação Open Society. E o principal objetivo é ampliar o conhecimento dos direitos, levar as pessoas com deficiência, as suas famílias e também a setores do sistema de justiça, o conhecimento dos direitos que existem. Eu simplificaria dizendo que todos os direitos que estão previstos na Constituição, que estão previstos em tratados internacionais, em convenção, são direitos também da pessoa com deficiência. E fazer com que tenham conhecimento, fazer com que tenham acesso a esses direitos é fundamental. Então, o guia cumpre esse trabalho também, de levar os direitos e apontar alguns caminhos para que eles sejam praticados. Onde encontrar, né, esse manual? É possível também baixar pela internet? É possível. Está disponível no site do IJC, que é o www.ijc.org.br, gratuitamente. Você pode baixar uma versão em PDF do guia ou compartilhar para outras pessoas. E, Cleiton, quais são os canais, né, que a pessoa pode fazer denúncias em caso de agressão contra a pessoa com deficiência? Olha, como nós estamos falando com um público muito amplo, né, a internet tem essa potencialidade, essa possibilidade de espalhar as notícias, as boas notícias. Eu vou dar duas formas de canais. Primeiro, aquele aqui ligado a São Paulo, a quem está em São Paulo, que é o atendimento no Centro de Apoio Técnico da primeira delegacia da pessoa com deficiência, que fica no bairro da Luz. Então, o atendimento presencial na rua Brigadeiro Tobias 527, é pertinho da Estação da Luz, de 9 da manhã às 18 horas. Então, ali presencialmente é possível levar demandas, situações, dúvidas, orientações ou fazer uma denúncia. O telefone para o atendimento deste espaço é o 3311 3380 e 3383 no final. Nós temos também, eu vou divulgar um WhatsApp, um número de WhatsApp que também tem atendimento em Libras, né, com intérpretes de Libras, que é o 11 94528 9710. Estes são os canais para o atendimento presencial e remoto da delegacia.
Eu deixaria, a nível nacional, também uma informação para aqueles que assistirem o nosso vídeo, que é o Disque 100, que é um canal de denúncias de direitos humanos, que ali você pode denunciar abusos contra crianças, contra mulheres, racismo, religião. Então, vários canais de atendimento de direitos humanos, vários grupos de direitos humanos podem recorrer ao Disque 100. É gratuito e funciona 24 horas. E o Disque 180, que é para violência doméstica. São os principais canais. Aqueles que eventualmente não podem comparecer a um atendimento presencial, podem procurar no Google também o registro de boletins de ocorrência pela internet. É possível. Só a pessoa que foi agredida, que sofre algum tipo de violência, pode fazer a denúncia, ou outras pessoas? De repente, um vizinho que sabe que acontece ali uma situação de violência pode também denunciar? Também testemunhas, vizinhos, é possível denúncia anônima. Claro que no decorrer da investigação, a pessoa com deficiência será chamada, né? Será feita uma diligência ou uma visita domiciliar para que a pessoa com deficiência possa relatar a sua versão. Mas qualquer pessoa pode fazer uma denúncia sim, e é importante, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Quando uma pessoa com deficiência sofre uma agressão, quando ela encaminha essa agressão para vocês, ela apresenta essa denúncia de agressão para vocês, como que vocês costumam encontrar essa pessoa no lado emocional, depois de sofrer essa agressão? Porque é uma pessoa que já tem as suas deficiências, já tem as suas dificuldades. Eu acredito que talvez o abalo emocional seja ainda maior. Como que vocês fazem esse acompanhamento? Como que vocês tentam ajudar essa pessoa também no lado emocional? A tua pergunta é muito importante. Até para entender um pouquinho o serviço do qual eu faço parte, que o Instituto Jô Clemente atualmente tem a parceria com a Secretaria, que nós temos uma equipe multiprofissional, uma equipe técnica que é composta de intérpretes de Libras, de psicólogas e assistentes sociais, além da área de pesquisa e da área de supervisão. As pessoas, quando recorrem a um espaço como esse, já buscaram outras formas, muitas das vezes já buscaram outras formas de apoio. Né? Ninguém quer fazer uma denúncia num primeiro momento à polícia, num primeiro momento a uma delegacia, porque existe um histórico na sociedade infelizmente, de não fazer a denúncia. Então, até o fato de levar a denúncia ao nosso conhecimento já é um sofrimento que causa a necessidade dessa escuta, dessa atenção. E, como você disse, as pessoas realmente estão abaladas e é típico de quem sofre uma violência. Então, o trabalho que caracteriza a primeira delegacia é justamente o trabalho que é em conjunto da investigação policial com o trabalho técnico do centro de apoio. Então, em alguns momentos, nós temos o atendimento conjunto, equipe policial e equipe técnica, e em alguns momentos nós temos o atendimento psicossocial, que é da área da orientação, da área da escuta sobre as questões particulares, as questões familiares e tudo que envolve o contexto daquela violência. E o acompanhamento, só para concluir, ele também se dá porque o nosso trabalho envolve encaminhamentos para a rede de serviços. Né? Não cabe a nós iniciar e concluir todo o trabalho. Nós iniciamos, mas nós sabemos que existe uma rede enorme de trabalhos públicos que estão disponíveis e responsáveis para dar seguimento à atenção àquela pessoa. Cleiton Borges, do Instituto Jô Clemente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós que agradecemos. Um abraço para vocês e para todos que nos ouvem. Bom dia, bom trabalho, Cleiton. Obrigada, Cleiton. Obrigado. Bom dia para você. Bom, nós vamos então com mais informações aqui. Olha, cerca de 250 reeducandos do Centro de Detenção Provisória, CDP Chácara Belém, receberam palestras sobre saúde bucal. A atividade foi desenvolvida em conjunto entre a direção-geral do estabelecimento penal e os servidores da área da saúde e os cirurgiões dentistas Bruna Varoto e Eduardo Nakamura.
Isso mesmo, Priscila. E a ação seguiu os protocolos contra a Covid-19. E as orientações de higiene bucal foram passadas a pequenos grupos de participantes para não causar aglomeração no espaço. Olha, durante o bate-papo, os dentistas informaram a partir de vídeos educativos e esclareceram dúvidas frequentes sobre os cuidados com a saúde bucal, como técnicas de escovação, o que é cárie e quais os tratamentos mais comuns. Para o diretor-geral substituto do CDP Belém I, Edson Favoreto, as palestras realizadas foram uma forma de aproximar servidores do Reeducandos com segurança e saúde. Segundo o diretor, em período de distanciamento familiar, o melhor a ser feito é efetivamente cumprir o papel do Estado quanto à assistência do preso. Jornal da Rede Alesp. Olha, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Cláudia Ayabe. Ela é advogada e vai nos falar sobre que os funcionários poderão se recusar a voltar ao trabalho presencial em função da pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutora Cláudia Ayabe. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Priscila. Doutora, o que é a dispensa com justa causa? Quais condições podem levar o empregado a ser dispensado desta maneira do trabalho? Fábio, a dispensa por justa causa é aquela que o empregado dá um motivo muito forte para o empregador rescindir o contrato de trabalho, ou seja, demiti-lo sem o pagamento das verbas rescisórias. O que são as verbas rescisórias? É o aviso prévio, a multa do FGTS e o direito a ter o seguro-desemprego. Então, a CLT traz os motivos que o empregador pode demitir o empregado por justa causa. Alguns exemplos são ato de improbidade, ou seja, quando o empregado ele desvia dinheiro do caixa da empresa. Uma razão que veio com a reforma trabalhista foi a perda da habilitação. Então, por exemplo, se o empregado é um motorista e perde a CNH, perde o direito de dirigir, ele pode ser dispensado por justa causa porque ele não tem aquela habilitação para exercer a função pela qual ele foi contratado. Então, a CLT, no artigo 482, traz as razões. O empregador não pode mandar o empregado embora por qualquer razão. Tem que estar em um daqueles requisitos que traz a lei. Doutora, nesse momento, muitas pessoas acabaram trabalhando de forma home office, gostaram, né, desse novo sistema de trabalho, querem continuar trabalhando dessa maneira em casa, né, por várias questões, tanto a questão da segurança quanto a questão familiar, econômica, enfim. Se esse funcionário que quer continuar no sistema home office, conversar com a empresa e ainda assim a empresa não admitir que ele continue esse trabalho dessa maneira, o que acontece? Ele é obrigado a voltar e se não voltar? Na verdade, Priscila, ele é obrigado a voltar, mas desde que a empresa cumpra os protocolos de segurança para fornecer segurança à saúde do empregado. Se a empresa ela cumpre todos os requisitos impostos tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal, como o uso obrigatório de máscara, fornecer álcool gel para os empregados, o empregado ele é obrigado a voltar porque ele não foi contratado em regime de teletrabalho inicialmente pelo empregador. Então, se o empregador exigir a presença dele, o empregado ele não pode se recusar a voltar. Caso ele se recuse, isso pode ser considerado um ato de indisciplina ou insubordinação, que é um dos requisitos que a lei determina que o empregador pode mandar o empregado embora por justa causa. Agora, se o empregado consegue comprovar que a empresa não cumpre os protocolos de segurança e não fornece nenhuma segurança à saúde daquele empregado, o empregado pode se recusar a voltar ao trabalho, mas ele precisa comprovar que a empresa não está cumprindo os protocolos de segurança.
Doutora, muitas pessoas nesse momento estão com problemas psicológicos, né? Inclusive emocionais, e não querem voltar para a empresa também por medo, né? Tanto da contaminação do coronavírus, como até por terem desenvolvido alguns problemas, como, por exemplo, pânico, síndrome do pânico, toque. No caso dessas pessoas em específico, que já apresentam algum problema emocional, elas também são obrigadas a voltar? Nesses casos, Priscila, eu sugiro que o empregado converse com o setor de RH da empresa, ou converse com o chefe direto dele. E esse chefe ou o membro do RH deve encaminhar esse empregado a um médico especialista. Então, o empregado ele vai passar por uma consulta médica ou por um outro tipo de tratamento, seja uma terapia, uma conversa mais especializada, para averiguar se esse empregado desenvolveu algum tipo de doença psicológica. Então, se por acaso o empregado for diagnosticado com síndrome do pânico, com depressão, que dê motivo para o afastamento desse empregado, o médico ele vai dar uma licença para esse empregado, e durante a licença o empregado não é obrigado a voltar. Então, com o tratamento, o empregado vai se restabelecer para conseguir voltar ao trabalho presencialmente. Agora, se o empregado se recusar a fazer o tratamento, a ir ao médico, aí a empresa pode comprovar que teve a recusa do empregado ao ser ajudado, e isso pode se tornar um motivo de justa causa por ato de indisciplina ou insubordinação. Doutora Cláudia, algumas pessoas que contraem o Covid-19 acabam tendo um pouco mais de complicações, algumas têm que ser internadas, algumas só conseguem sair do hospital depois de 1 mês, 2 meses. Caso um funcionário de uma empresa fique um tempo relativamente maior afastado depois que contraiu a Covid-19, quando ele regressa à empresa, regressa ao trabalho, ele tem alguma estabilidade ou nem por isso? Se esse empregado ficou afastado por mais de 15 dias da empresa, ele tem direito à estabilidade, porque ele entra no auxílio acidentário do INSS. Então, se o empregador ele recebeu esse benefício do INSS, ele tem direito à estabilidade provisória de 1 ano após o retorno ao trabalho. Agora, se a pessoa ficou internada por 2 dias, 1 semana, por menos de 15 dias, e retorna ao trabalho, aí esse empregado não tem direito à estabilidade, porque ele não foi afastado por mais de 15 dias e não recebeu o auxílio do INSS. Doutora, no caso, então, do empregado que for dispensado por justa causa, ele tem algum direito como auxílio-demissão, tem o auxílio emergencial, abono do PIS, seguro-desemprego, ele tem algum direito? Como a lei considera que esse empregado deu motivo para a demissão dele, é como se o empregado estivesse pedindo demissão. Então, uma vez que o empregado pede demissão ou tem o contrato rescindido por justa causa, ele não tem direito a nenhum benefício do governo. Ele não vai ter direito ao auxílio emergencial, porque ele deu causa, ele quis ser demitido. Então, ele não terá direito a nenhum tipo de abono, nem o seguro-desemprego e nem o auxílio emergencial, assim como as demais multas por rescisão de contrato, como a multa do FGTS. Ele também não vai ter direito ao saque do FGTS. Doutora, diante de tudo isso que a senhora está nos falando, me bate uma curiosidade. Agora há pouco a senhora comentou, por exemplo, no caso de motoristas, né? Se eles perdem a carteira de habilitação, porque eles excedem a pontuação, né? Eles acabam sendo demitidos por justa causa.
Mas, às vezes, as empresas cobram de determinados motoristas que eles façam entregas num determinado período de tempo. Às vezes, eles se veem obrigados, entre aspas, pelas empresas a avançar um farol vermelho, a cometer algumas infrações, porque a chefia deles exige que eles cumpram determinados tempos. A minha curiosidade é, um funcionário alegando que ele foi meio que coagido pela empresa a obedecer um tempo ali que não dava, e ele cometeu aquelas infrações, ele obteve aquela pontuação exatamente pela pressão que ele sofria da empresa. A justiça analisa isso ou, depois de demitido por justa causa, não tem muito mais o que ser feito, não existem exceções à regra? É possível a conversão, sim. Se o empregado ele acha injusta aquela rescisão por justa causa, ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a conversão da rescisão por justa causa por demissão simples. Só que ele vai ter que apresentar para o juiz as provas, tudo isso que você falou. Ele vai ter que apresentar documentos ou testemunhas para comprovar que ele foi coagido a agir daquela maneira. Só que antes dele ser demitido, ele também pode entrar com uma ação por rescisão indireta. Essa rescisão indireta, ela é prevista na lei quando o empregador, ele dá motivos para o empregado pedir a demissão. Ou seja, ele não oferece a segurança necessária para o empregado para exercer aquele trabalho. Então, se o empregado ele está se sentindo coagido, está se sentindo ameaçado, ou se a empresa impõe metas extraordinárias que não podem ser alcançadas, esse empregado ele pode buscar a justiça, alegando que a empresa está forçando esse empregado a pedir demissão ou forçando a que ele não cumpra essas metas para ser demitido por justa causa. Então, se por acaso o empregado estiver nessa situação, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para isso, ou se ele foi demitido por justa causa, ele também procura a Justiça do Trabalho, apresenta essas provas e pode ter o contrato revertido, a demissão revertida, aliás. Então, ele pode pedir que a empresa pague para ele todas as multas e aquelas verbas devidas para a rescisão do contrato de trabalho. Doutora, no caso da gestante, né, pessoas que estavam, então, trabalhando agora home office e voltam a trabalhar no escritório, mas já na condição de uma gravidez, muda alguma coisa dentro dos direitos que essa mulher tem, da segurança que ela tem no trabalho? Aí depende, Priscila, se, por exemplo, aquela gestante apresenta uma gravidez de risco ou ela tem uma licença, ela tem um atestado de um médico que comprove que ela não pode retornar presencialmente ao trabalho, ela não é obrigada a voltar, ela pode passar esse período de gestação fazendo o home office. Mas se a gravidez dela não apresenta risco, se ela não tem esse atestado do médico, então ela tem que voltar desde que a empresa cumpra os protocolos de segurança. E essa empregada, ela não pode ser demitida até o fim do período de estabilidade. Ou seja, ela precisa passar a gestação e os 4 meses, ou dependendo da convenção coletiva da categoria, ele pode estender um pouco mais esse direito à estabilidade. Mas, em tese, ela não pode ser demitida durante esse período, a menos que ela dê motivo para uma justa causa. Então, se essa gestante ela der motivo para uma justa causa, ou seja, se ela apresentar qualquer um daqueles motivos que a lei possibilite a empresa mandá-la embora, aí ela perde o direito à estabilidade. Aí ela pode ser demitida a qualquer momento, sem direito nenhum. E aí, se ela entrar na justiça para pedir a conversão alegando que está grávida, o juiz ele não vai dar a conversão em demissão simples só porque ela está grávida. Ela vai ter que provar que ela não deu motivo para aquela justa causa.
Doutora Cláudia, o desemprego hoje no Brasil está altíssimo. São mais de 13 milhões de desempregados, isso os números oficiais. Existe um número até maior, estima-se que existe até um número maior de desempregados no país. Existe muita competitividade no mercado, então a situação da pessoa que procura trabalho é uma situação muito delicada. E uma pessoa que passa por uma situação como essa, que ela num trabalho anterior, ela foi demitida por justa causa. A senhora, com a experiência que a senhora tem nesse segmento, atuando nesse segmento, ela sofre algum tipo de preconceito? Alguma empresa pode deixar de contratar um empregado porque fez uma entrevista, porque descobriu que ele no emprego anterior foi demitido por justa causa? Quando o empregado ele é demitido por justa causa, isso não consta na carteira de trabalho ou no registro de empregado dele, o motivo da dispensa. Então, a empresa, o empregador, ele só faz a rescisão, só dá baixa na carteira de trabalho. O empregador, ele não fica sabendo o motivo da rescisão do contrato anterior, a menos que ele pergunte para o empregado qual foi o motivo da rescisão do outro contrato. Se o empregado explicar qual foi o motivo, isso também não pode ser um motivo para a nova empresa não contratá-lo, a menos que esse motivo seja tão grave que aquela empresa não possa admiti-lo. Por exemplo, se o empregado for demitido da empresa anterior por justa causa, por ato de improbidade, ou seja, por desvio de dinheiro de caixa, a nova empresa, ela não pode utilizar este motivo para não contratá-lo. Só que aquela nova empresa, ela também não vai contratar o empregado que foi demitido do emprego anterior por essa razão. Então, essa situação é muito complicada, Fábio, porque o empregado, ele pode se recusar a falar o motivo que ele foi dispensado na empresa anterior, mas isso não impede da nova empresa, ligar para a empresa anterior e perguntar o motivo. Então, essa situação, ela é um pouco complexa, porque o empregado também não vai ter como saber se a nova empresa ligou para a empresa anterior. Mas se por acaso ele descobrir, aí ele pode processar a empresa anterior alegando dano moral e justificando que a empresa anterior o impossibilitou de adquirir um novo emprego. Mas para isso ele vai ter que conseguir provar também que a nova empresa ligou para a empresa anterior e a empresa anterior falou o motivo que ele foi dispensado. Em tese, a empresa anterior ela não pode publicar o motivo pelo qual o empregado é dispensado. Advogada Cláudia Ayabe, bastante esclarecedora a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigada, Priscila. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Nós que agradecemos, doutora, um ótimo trabalho para a senhora. Bom, a Secretaria de Estado da Habitação e a Prefeitura de Taboão da Serra entregaram 280 títulos de propriedade para famílias dos núcleos Sítio das Madres 1 e 2, ao longo do mês de setembro. O investimento feito pelo governo de São Paulo foi de R$ 823 mil e os imóveis foram regularizados pelo programa Cidade Legal. A iniciativa é decisiva para que os moradores possam receber seus títulos de propriedade. Em Taboão da Serra, o programa apoiou tecnicamente todo o processo legal e burocrático para a emissão dos títulos de propriedade, por meio de consultoria da equipe técnica especializada da pasta. Foram feitos trabalhos de busca documental, relatório preliminar, análise e diagnóstico, plano de regularização, levantamentos topográficos, projeto urbanístico de regularização e estudo ambiental, viabilizando a apresentação do documento também destas áreas ao cartório. Bom, e o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Olha, nós vamos conversar com Luiz Oliveira. Ele é subsecretário da Juventude do Estado de São Paulo e nos fala sobre os cursos gratuitos para jovens. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com você? Também, graças a Deus.
Subsecretário, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Subsecretaria da Juventude, ela firmou parceria com um grupo Inspirando Jovens, IJS, né? O curso de autoconhecimento com o objetivo de descobrir a carreira profissional e ingressar esse jovem no mercado de trabalho, que é bastante competitivo. Explique para o nosso espectador como surgiu essa parceria, como o trabalho costuma ser feito. Olha, o Inspirando Jovens, na verdade, a gente conheceu pela atividade que eles desempenham com a juventude, e eles são credenciados à ONU. Então, eles fazem um trabalho muito bom de autoconhecimento, já são conhecidos e já fazem parceria com várias prefeituras também, e aí nós acabamos conhecendo o trabalho deles, e assim surgiu a oportunidade de fazer essa parceria sem ônus ao Estado, né? Sem custo nenhum para o Estado, né? E por isso essa parceria com o Inspirando Jovens já tem um know-how muito grande em curso de autoconhecimento. Conta um pouquinho para a gente sobre esses cursos, eles são diferenciados, quem pode participar, como se inscrever? Perfeito. Podem se inscrever pessoas entre 15 e 29 anos e o curso vai ser do dia 12 de outubro a 29 de outubro. É a duração do curso total, né? Do dia 12 de outubro a 29 de outubro. Para se inscrever é só entrar no site da SDR, que lá tem todas as informações, e pessoas entre 15 e 29 anos podem participar de forma gratuita do curso. O site qual é? Qual é? www.sdr.sp.gov.br. Ok. É o site da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Subsecretário, quem tiver mais de 29 anos, por exemplo, e tem interesse de fazer um desses cursos para o seu currículo complementar, é possível fazê-lo? Olha, em primeiro momento, não. Isso não quer dizer que a gente não faça outras parcerias que a gente consiga englobar pessoas acima de 29 anos. Mas como a nossa subsecretaria é até os 30 anos, a gente fala de jovens até 30 anos, esse curso ficou para pessoas até 30 anos incompleto, né? Até 29 anos. Então, pessoas acima dessa idade não vão conseguir fazer esse curso nesse momento. Eu queria que o senhor falasse, então, um pouquinho também dos cursos anteriores e a procura, né? Ainda tem vagas, há possibilidade, então, de inscrição e conseguir já para esses próximos dias? Ou tem também outros cursos para os meses de novembro, dezembro? Olha, a primeira parceria que a gente faz Inspirando Jovens, na verdade a subsecretaria foi criada em agosto, né? A Subsecretaria de Juventude, então é muito nova ainda. Então, é a primeira parceria que a gente faz com Inspirando Jovens. As vagas são limitadas, não tem limite de vagas. Por ser um curso online, eles disponibilizaram vagas limitadas para os jovens. A procura tem sido boa. Nós divulgamos com 645 municípios, mandamos e-mail para as prefeituras divulgarem aos jovens. Até agora a gente teve bastante inscrição. E as inscrições vão estar dia 11 de outubro. Então, a gente imagina que vai ter mais de 1.000 jovens participando do curso. Por enquanto, pelo que vocês já puderam perceber aí, qual que é o perfil desse jovem? Da onde vem esse jovem? Quais são os pensamentos deles? Por que eles querem fazer esses cursos? O que esses jovens objetivam na vida deles? É possível fazer essa análise do perfil dos jovens que estão procurando esses cursos? Olha, é um perfil muito diversificado, né? A gente vê que as inscrições vêm de todo o estado, então cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias, não há distinção do tamanho da cidade nas inscrições e todos procuram a oportunidade profissional, né? A gente fez uma pesquisa no começo do ano junto ao Conselho Nacional de Juventude, onde nós vimos que a cada 3 jovens que começaram empregados na pandemia, 1 perdeu emprego, né? Então, se recolocar no mercado de trabalho, eu acho que é a principal função desse curso e é o que o jovem tem buscado, né? Essa recolocação no mercado de trabalho. Esse curso ele fala também, né, dessa busca do propósito de vida, seja na juventude, no futuro, e vão ser levados em considerações, então, vários aspectos da vida desse aluno para que ele veja, então, uma projeção tanto dessa parte profissional quanto para a vida no total, estudos, formação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Um momento de pandemia, um momento que os jovens ficaram em casa, pelo menos uma grande maioria, alguns
sem acesso ao estudo, seja pela falta de computadores, falta da internet. Alguns ali se sentiram com os planos frustrados, né? Conta um pouquinho para a gente como vai ser trabalhar, então, com esses jovens nesse período de finzinho de pandemia. Olha, é um período crucial que a gente tem que trabalhar com jovens. Como você disse, houve um momento da pandemia onde os jovens perderam seu emprego, onde os jovens tiveram que ficar isolados em casa, isolados do convívio social. A gente até discutiu em algumas lives aqui a saúde emocional desses jovens, né? Muitos jovens tiveram problemas emocionais, que agora vão ter que lidar com esse tipo de jovem que ficou durante a pandemia com vários problemas emocionais. Esse curso vem num momento muito bom, porque é um momento que pega o jovem saindo da pandemia, o jovem que está se readequando à vida normal, vamos assim dizer, esse novo normal, né? E então acho que é um momento importante que a gente faz esse curso nesse fim de pandemia, que é quando o jovem está tentando se recolocar no mercado de trabalho e também voltar à vida normal, né? Luiz, eu tenho uma curiosidade, né? O jovem, hoje em dia, ele está muito ligado à tecnologia. Então, toda a sociedade está, mas o jovem principalmente. Então, eu imagino que mesmo para o mercado de trabalho, esse jovem, ele sonha em trabalhar com tecnologia, em trabalhar em empresas que ofereçam a oportunidade dele lidar com tecnologias. Quais são as preocupações ao se criar cursos como esses para vocês oferecerem o que realmente o jovem busca? De repente não oferecer cursos, não falar com o jovem de uma forma que não prenda a atenção dele, que não gere a expectativa nele. Então, queria que você traçasse um paralelo para a gente dessa importância da tecnologia ao se comunicar com esses jovens que são os estudantes aí desse trabalho que vocês vêm fazendo. Olha, é muito boa a sua pergunta. Eu vou fazer um paralelo com outro programa que nós estamos fazendo aqui, que é a construção dos Conselhos Municipais de Juventude. Eu vou dizer por que é importante a construção dos Conselhos Municipais de Juventude no município. Exatamente para a gente ofertar os cursos, ouvindo as demandas daqueles jovens daquela cidade, que tem que entender também que os jovens de diferentes cidades têm diferentes demandas, né? Então, quando você fala também sobre oferecer um curso que prenda a atenção desse jovem, a gente tem que ouvir esse jovem, né? E por meio dos Conselhos Municipais de Juventude, a gente consegue ouvir a demanda desses jovens, né? E como você disse, a gente precisa prender a atenção desses jovens. Esse curso de autoconhecimento é um curso que já foi testado antes, já teve mais de 5 mil jovens impactados no estado de São Paulo, né? Então a gente já sabe mais ou menos como funciona o perfil desse jovem que participa desse curso. É um curso que abrange a maioria dos jovens. Todo mundo quer ter um autoconhecimento profissional. A maioria dos jovens procura esse autoconhecimento. E após isso, os próximos cursos, nós vamos ouvir os jovens de cada região para conseguir fazer cursos adaptados à realidade de cada região, porque senão a gente não consegue atrair os jovens. E o que vocês perceberam de diferente, então, dos jovens, levando em consideração cada região, né? A gente sabe que aqui na capital paulista a gente já consegue fazer uma divisão aqui só das regiões central, norte, sul, leste, oeste. E quando se leva em consideração, então, todo o estado, o que tem de diferencial, ou a gente consegue, em alguns aspectos ali, tratar os jovens todos com os mesmos assuntos? Olha, esse curso específico a gente consegue abranger a maioria dos jovens, né? Quando se fala de autoconhecimento profissional e pessoal, todos os jovens querem participar desse curso. Nesse não teve tanta distinção entre cidades. Mas os próximos cursos que nós vamos fazer cursos mais focados a cada região para que consiga atingir o maior número de jovens. Esse curso específico não houve tanta distinção entre cidades e regiões. Perfeito. Nós falamos aqui com Patrick Tranjan, Luiz Oliveira, ele que é subsecretário, né, da Juventude do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, contem conosco quando puderem, vamos marcar outra entrevista para falar de outro curso que nós vamos estar fazendo. Com certeza. Muito obrigada, então, pelas informações
Nós conversamos agora com Luiz Oliveira, subsecretário da Juventude do Estado de São Paulo, né, que trouxe essas informações importantes sobre os cursos, né, autoconhecimento, né? Esse curso vai fazer então com que os jovens possam pensar um pouco sobre si, saberem quem são, né? Às vezes a gente conversa com alguns jovens por aí e que eles não sabem ainda quem eles são. Então é preciso saber das suas potencialidades, os seus defeitos, o que tem de bom a oferecer para a sociedade, para poder então traçar o plano para o futuro. Isso é muito importante. A gente vê que muitos jovens acabam se perdendo por aí, se perdendo nas drogas, na criminalidade, porque não enxergam um futuro. E todos nós, né, temos um futuro a oferecer, temos o que oferecer à sociedade, só falta descobrir. Bom, a gente vai com mais entrevista agora. Olha, nós vamos falar então com Patrick Tranjan, que é assessor parlamentar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e vai nos falar sobre a volta às aulas no Estado de São Paulo. Boa tarde, Patrick. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Fábio. Patrick, como as escolas estão se preparando para o retorno às aulas presenciais? Quais serão as medidas sanitárias e preventivas nessa volta às aulas? Legal. Acho que isso é um tema muito importante da gente estar discutindo, porque é um tema que gera muita dúvida aí na sociedade como um todo. O preparo das escolas, ele está dividido. De um lado, a gente tem uma questão de infraestrutura, que ela está sendo adequada nas escolas, então a gente tem um conjunto grande de escolas aí passando por obras, tanto realizadas pela FDE, em parceria com a Secretaria de Educação, quanto via dinheiro direto na escola, um recurso que a gente encaminhou para as escolas no final do ano passado. Felizmente, foi um recurso num quantitativo bastante alto, aí, cerca de 8 vezes mais do que as escolas já haviam recebido, e elas têm utilizado esse recurso para adequar a estrutura. Do outro lado, a gente tem os protocolos sanitários. Então, juntamente do Comitê de Contingência do Coronavírus, que é o mesmo comitê que permitiu a abertura de shoppings, a abertura do comércio, a abertura dos bares, também há protocolos para educação. Então, a gente tem uma série de protocolos, os profissionais eles estão passando por essa formação, alguns já passaram, né? Outros estão passando, para que a reabertura de escola, garantida a infraestrutura adequada e seguidos os protocolos, a gente tem a segurança sanitária para o retorno das aulas. E aí é importante entender que esses protocolos, eles são inspirados tanto na experiência internacional, né, dos países que reabriram as escolas e não tiveram um estouro da epidemia dentro do ambiente escolar e com as comunidades escolares, e, de outro lado, respeitando as condições que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, se você pegar a capacidade que a gente está abrindo as escolas, aí pensando na porcentagem dos alunos que podem voltar, a gente tem um número inferior à maioria dos países. E isso é como uma preocupação a mais que nós temos aqui. Então, a gente, respeitando esses protocolos, seguindo esses protocolos internacionais, a gente ainda colocou algumas restrições maiores para a gente iniciar esse processo aí, gerar segurança em toda a sociedade. Uhum. E quais os alunos que voltam, então, às aulas? São todos? A gente já sabe que aqueles que têm alguma doença respiratória ou algum outro tipo de conformidade já não é indicado, então, a volta às aulas para essas crianças em específico. Mas quem pode voltar às aulas? E a estrutura da rede estadual, a rede pública de ensino, tem como absorver também as transferências que aconteceram das escolas particulares? Legal. A gente tem vou começar pela segunda pergunta. A gente tem, de fato, aí uma realidade, né? A gente vai ter muitas escolas particulares que vão fechar nesse ano e a gente vai ter uma migração para a rede pública no ano que vem. Agora a gente está abrindo esse período de matrícula e a gente vai ter uma ideia melhor aí de qual vai ser esse cenário. Mas, a princípio, a rede pública tem capacidade de fazer o atendimento desses alunos. Então, isso não é uma coisa que hoje se apresenta aí como um problema insolucionável para a rede estadual. Mas, de fato, é necessário esperar esse período de matrícula para a gente entender qual vai ser o montante de estudantes. E aí entender que, do ponto de vista da rede estadual, pode não ser a mesma realidade que a gente tem nas redes municipais, sobretudo quando a gente pensa na educação infantil.
que está na mão dos municípios e, consequentemente, o fechamento das creches privadas, de que maneira os municípios fariam a absorção desses estudantes. Então, isso é uma outra realidade, mas aí também não está na competência do Estado fazer essa gestão. Sobre a primeira pergunta de quem volta e quem não volta, acho que um primeiro ponto que é importante a gente estar sempre reforçando é que é opcional, tanto para estudante quanto para aluno. Então, esse retorno ele não é obrigatório. Um segundo ponto é que o retorno que está sendo previsto, agora para o dia 7, para amanhã, é ensino médio e EJA, retornam com as aulas. Então, essas duas etapas poderão voltar a partir de amanhã com aulas regulares. Já o restante da educação está autorizado, na rede estadual, a voltar com atividades extracurriculares, que não são aulas. Então, é um processo de acolhimento, de receber os estudantes, conversar com eles, entender de que forma eles estão passando por essa pandemia. Tem todo um trabalho aí que é importante de ser feito, de garantir a sociabilidade dos estudantes, muitos que não têm contato com outras crianças nesse período que estão com as escolas suspensas, e atividades de reforço, atividades esportivas individuais, todo esse tipo de atividade está permitido para o restante da rede, mas aulas, de fato, estão permitidas apenas para ensino médio e EJA a partir de amanhã, porque são as duas categorias que a gente entende que são muito prejudicadas, são mais prejudicadas pela pandemia, né? Porque de fato todas são, mas os estudantes do ensino médio que estão buscando terminar o ensino médio ou para ingressar no mercado de trabalho ou para buscar o ingresso no ensino superior, e os estudantes da EJA que necessitam da formação aí do ensino médio para encontrar seu trabalho e tocar sua vida. Patrick, no começo dessa nossa entrevista aqui, você falou que muitos dos cuidados que estão sendo tomados são cuidados diante da experiência internacional, de como foi a volta às aulas em outros países que teve esse regresso mais cedo. E eu queria que você passasse para o nosso espectador um pouquinho dessa experiência, das pesquisas que vocês fizeram para chegar aos cuidados que devem ser tomados aqui. Lá fora, o que deu certo e o que não deu certo na volta às aulas? Legal, interessante. Acho que tem dois pontos que aí eles são praticamente uma unanimidade quando você faz uma revisão aí da literatura da experiência internacional do ponto de vista aí de abertura de escola em pandemia, que o primeiro é que o retorno seja gradual. Então, é importante que a gente não volte com todo mundo ao mesmo tempo, até porque existe uma curva de aprendizagem para lidar com esse retorno das aulas durante a pandemia, que ele tem que ser respeitado. Então, essa curva, ela tende a ser mais suave quando a gente faz um retorno gradual. E outro ponto é fazer a abertura das escolas, e aí considerando os pequenininhos, né? Eles estão na mão dos municípios, o Estado já fez a liberação, agora não cabe a gente liberar essa escola, né? Agora isso está na mão dos municípios fazer essa autorização, mas a literatura tem apontado, e aí a gente tem uma série de estudos aí nessa linha, de que os pequenos, eles têm uma dificuldade muito grande em transmitir o vírus. Tem toda uma discussão aí sobre ser ou não ser assintomático, mas há de fato fortes indícios, né? A gente não tem nenhuma pesquisa conclusiva a respeito disso que encerre a discussão, mas a gente já tem algumas organizações se posicionando nesse sentido, de que os pequenos eles são muito afetados pelo coronavírus, uma vez que a gente tem processos aí de alfabetização e do desenvolvimento da primeira infância que são essenciais em que haja sociabilidade, muitas vezes as famílias não conseguem garantir, mas que de fato eles têm uma dificuldade de fazer a transmissão. Então, quando a gente alia a dificuldade que eles têm em manter o ensino remoto com a dificuldade que eles têm em transmitir, faz sentido que eles retornem para a escola. Obviamente, sempre garantindo o respeito aos protocolos sanitários, entendendo que os protocolos sanitários para uma criança de 2 anos é diferente do protocolo sanitário para uma criança de 10, 11 anos. Depois dessa volta às aulas, vai ter um período de acompanhamento, avaliação? A gente viu que em outros países, quando as escolas voltaram às aulas, algumas crianças foram contaminadas, professores foram contaminados. O secretário de Educação já disse, né, estadual de Educação já disse que vai haver uma grande testagem, principalmente nos profissionais, para que todos estejam ali seguros. Mas e ao longo do tempo, e ao longo das semanas, vão acontecer novas testagens? Vai ter um acompanhamento diferenciado?
Legal. Muito em breve o secretário ele vai anunciar essa parceria junto da saúde do ponto de vista da testagem dos profissionais, dos estudantes de educação. Então, não vou adiantar esse tema agora, mas em breve a gente vai ter esse anúncio. Acho que um ponto interessante é que a gente não tem indício em nenhum lugar de que a escola foi o foco da contaminação. Então, a gente tem fora do Brasil aí, mas o tal aluno foi contaminado, tal professor foi contaminado. Eles também têm relação com outras pessoas para além do ambiente escolar. E aí, preciso entender que professores e professoras não são casadas apenas com professores e professoras. Também são casados com policiais, com profissionais da saúde, que continuaram suas atividades. Então, a gente não tem nenhum indício de que escola foi ponto de contaminação. E eu trago até um dado importante, que a gente já tem escolas no estado de São Paulo funcionando desde há praticamente um mês, quando foi autorizada essa abertura das atividades extracurriculares. A gente não teve nenhum caso de estudante, nem de professor contaminado dentro da escola. Então, há uma preocupação da Secretaria com a questão da contaminação. Havendo qualquer tipo de indício, a gente vai tomar as medidas aqui do lado da Secretaria de Educação, mas é importante falar que a gente não teve, até o momento, nenhum caso desse tipo, e a gente não tem, fazendo uma revisitação aí na literatura, e uma literatura que já tenha sido revisada aí por pares, que é importante, que escola tenha sido algum ponto de contaminação, respeitados os protocolos sanitários. Patrick Tranjan, assessor parlamentar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Obrigado, Fábio. Uma boa tarde e nos vemos aí numa próxima. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigada, um ótimo dia de trabalho e sempre que tiver novidades pode nos acionar e estaremos aqui sempre à disposição para saber todas as informações desse assunto que é tão importante, né? Volta às aulas, as crianças ali estudando, não só as crianças, adolescentes, adultos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado e um abraço para ambos aí. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente vai falar então agora sobre o destaque deste último bloco aqui. Confira outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória reforço no armamento e em outros equipamentos da Polícia Militar em diversas regiões do estado de São Paulo. O pedido foi feito por meio de indicações apresentadas na Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp. O parlamentar afirma que a solicitação faz parte de uma das prioridades de seu mandato, que é lutar por melhorias nas instituições que atuam na linha de frente no combate à criminalidade. Bom, e é isso aí. O Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. Lembrando, se você quer dar alguma sugestão, quer enviar para a gente aí algum tema, quer saber e ver aqui entrevistas no Jornal da Rede Alesp, manda uma mensagem para a gente. Anota o nosso WhatsApp, 11 98457 8129. Deixe lá a sua mensagem, para nós é muito importante. Isso mesmo, Priscila. E outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, o Jornal da Rede Alesp volta amanhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau. A gente se vê na programação da Rede Alesp. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o